Olá, tudo bem? Eu sou o Creteu e essa é mais uma atividade aqui do curso de GNU Linux com o Debian do professor Creteu. Estamos aqui no nosso Lab GNU ao vivo de todas as terças e quintas. O Lab GNU hashtag 54, dando aí prosseguimento à revisão no curso GNU, onde a proposta aqui é na correria, como se fosse naqueles cursinhos pré-vestibular, na época de final de ano, né? Então o objetivo aqui é passar pelos conteúdos que estão disponíveis aí para serem assistidos de cada uma das aulas de uma forma rápida, apenas para você ter uma noção do que é que tem lá, e se for do seu interesse e tudo, aí você vai lá. Lembrando que a gente sempre convida a todos e todas para virem aqui participar ao vivo. Hoje é 18 de novembro, são já 19 e um bocado, e para acessar aqui a sala do software de videoconferência Jitsi, é creteu.com.br/labgnu. Nós estamos hoje aqui na revisão número 3. Se você está curtindo, deixa aí o seu joinha, compartilha e considere nos apoiar aqui se tiver ao seu alcance e você achar que a gente merece. Isso pode ser feito pelo Pix, pelo Nubank, pelo PicPay ou pelo PagSeguro. E se as suas condições estiverem melhores e você achar que a gente merece, tem aí uma forma também de nos apoiar recorrentemente através da nossa campanha no Apoia-se. Então apoia.se/curso GNU. Lembrando sempre que você me encontra nas mídias sociais por @Creteu, e eu convido também para que você venha fazer parte lá do nosso grupo de apoio do curso, lá no Telegram, que é o t.me/curso GNU. Eu quero agradecer a todos os que têm colaborado, a todos os que têm participado, a todos os que têm nos dado a audiência, agradecer o pessoal que está aqui na sala, o Eudésio, o Guilherme, o Vitor, o Nilson, e vamos tocar o barco aí para as nossas revisões. Eu vou colocar aqui no full screen e a partir do full screen vim aqui para os slides. Você pode confirmar para mim se está enxergando direitinho aí, Nilson, Guilherme, Vitor, Eudésio? Sim, ok. Maravilha. Então vamos lá. Nessa aula aqui sobre módulos do kernel, eu falei justamente dos módulos do kernel, né? Então eu falei de conceitos, como é que fazia para listar, carregar, descarregar, e até como é que fazia para fazer a automação disso daí, né? E nisso tudo eu falo da ideia do que é um kernel monolítico, né? Monolítico, lito é pedra, mono é uma só, então uma pedra só ou uma peça só, né? No passado, e tem até uma discussão interessante do Linus Torvalds e do seu professor Tannenbaum sobre essa questão e a questão da modernidade, né? Então, no princípio, nas primeiras versões do kernel, o kernel ele era uma peça única e depois de carregado, nada podia mudar. Então, se você resolvesse ter um hardware diferente, ter uma funcionalidade diferente, era preciso que você novamente construísse o kernel, ou, mais precisamente, compilasse o kernel. A partir, não me lembro exatamente de qual versão, mas acho que 2.4, 2.2, por aí, passou a ter o recurso de módulos. E o que é um módulo? Um módulo é um trecho de código também para funcionar junto com o kernel, mas que pode ser carregado e descarregado depois que o kernel está rodando. Então, carrega um kernel na memória, ele roda e depois dele rodando eu posso ainda acoplar certos módulos, desacoplar módulos que eu acoplei e assim por diante, né? A gente chama de módulos cada uma dessas peças, né? E um caso particular de módulos são os drivers, né? Então, os drivers são módulos que tratam de lidar com hardware. E de uma forma mais genérica, há outros módulos que não tratam com hardware, mas sim de finalidades, como o NAT, como sistema de arquivos e coisa e tal. E falo na aula também uma diferença sobre firmware, porque a gente sempre vê muita gente confundindo isso, né? Então, às vezes a pessoa tem uma placa de rede Wi-Fi que não está funcionando porque falta um firmware. Firmware esse que precisa ser executado na própria placa, e o pessoal sai dizendo por aí, está faltando um driver, tem um driver não livre, quando na verdade quer se referir a firmware, né? E vamos lá. Para listar módulos, a gente tem aí um programa chamado lsmode, também pode ser visto neste diretório que é o proc, nesse arquivo, aliás, que é o /proc/módulos. Como é que faz para carregar? Tem um programa chamado modeprobe, que carrega um módulo e todas as suas dependências, ou eu posso carregar um módulo indicando um arquivo.
Para descarregar, a gente tem o mod probe "-r", que descarrega o módulo e todas as dependências que esse módulo tenha carregado e que só ele vai usar. Ou se a gente quiser descarregar um módulo sozinho, temos o rmmode, né? Um programa muito bacana é o mod-info, que mostra informações de um módulo, né? É muito bacana isso para saber quais são os possíveis parâmetros que esse módulo pode receber, quais são os possíveis firmwares que esse módulo eventualmente precisa para colocar em alguns tipos de dispositivos e assim por diante. Os arquivos de módulo efetivamente estão num diretório que é o /lib/módulos e depois um diretório como, por exemplo, na época que eu gravei aquela aula, era o 5.7.10. Você tem uma ideia, já é 5.15, já que eu estou usando aqui, né? Mas cada um desses módulos é um arquivo cujo final do nome dele é KO, de Kernel Object. Então isso é um módulo do kernel. Eu falo também sobre automatizações, então eu descrevo diretórios e arquivos de configuração nos quais a gente pode definir que módulos a gente obrigatoriamente quer carregar, né, por alguma razão, quando se dá o boot, ou o contrário, que módulos a gente quer impedir que sejam carregados de forma automatizada, né? Porque no kernel tem um serviço de perceber, conversando com os barramentos, perceber quais são os dispositivos e carregar o módulo daquele dispositivo tão logo ele tenha sido percebido, né? E eventualmente você não quer esse comportamento. Às vezes uma circunstância, por exemplo, para quem usa uma determinada placa de vídeo e tem mais de um módulo disponível para ela, pode ser interessante impedir que esse módulo que você não deseja usar seja carregado. E aí tem a tal da blacklist, né? Não obstante a todas as controvérsias que tem nesse nome, ainda é assim que funciona, né? Depois de eu falar de módulo, explicar sobre módulo, eu cheguei na aula de compilar o kernel, né? Ou seja, de construir o arquivo binário a partir dos fontes, que é compilar uma coisa assim, eu acho fenomenal, né? Quando você se dá conta do que significa isso, né? Quer dizer, você parte de um código fonte que você está vendo, lendo na sua máquina e gera efetivamente o programa que vai fazer aquilo funcionar, né? E quando é compilar o kernel ainda é mais interessante, né? E eu sempre recomendo que as pessoas que estão aprendendo, querem se aprofundar, façam isso, né? Não necessariamente porque isso vá dar grandes vantagens sobre o ponto de vista de performance ou qualquer coisa, mas porque vai possibilitar você entender como essas coisas funcionam mesmo lá no fundo mesmo, né? Então eu acho que é bem legal. Então compilar o kernel é pegar o código fonte disponibilizado ou por um pacote do Debian ou que é disponibilizado mesmo no site kernel.org, né? Que é digamos, um dos caminhos oficiais de se baixar a versão desenvolvida e distribuída pelo projeto kernel.org, que é o projeto do Linux. Eu mostro, inclusive, faço isso, tem um tutorial, né, para você fazer também, né, e eu acho que é bem interessante, né. Uma das coisas bacanas é você, por exemplo, né, para ganhar tempo, não compilar todos os módulos que estão disponíveis no kernel Linux, porque, por padrão, o pacote que o Debian ou qualquer outra distribuição distribui vem com uma porção de módulos previamente compilados para atender uma gama enorme de possibilidades de hardware e de funcionalidades que eventualmente um usuário desse Debian queira usar ou precise usar. Quando a gente mesmo compila o kernel, a gente tem condições de compilar exclusivamente aqueles módulos que a gente já sabe que vai precisar. Então, além disso, o kernel pode ficar um arquivo menor, o pacote do kernel pode ficar menor, né? E você pode perceber o que é que você precisa, o que é que você não precisa. Então, eu acho que é muito bacana fazer isso, né? Quando a gente tem uma máquina com recursos limitados, isso é super interessante também para deixar realmente a coisa enxuta, né? É muito bacana e eu acho que vale a pena mesmo fazer isso, eu sempre recomendo, né? Mas eu também faço uma ressalva, falando sobre a tal da dica de ouro aí, né? É porque tem muita gente que desaconselha, né? Não, sabe aquela coisa de que a pessoa tem medo de aprender? Ou ela foi convencida por outros que não é bom aprender, é uma das formas de fazer manipulação. Então a gente ouve muito, não, você não devia fazer isso,
pode ser que você estrague o seu sistema. Não, fica tranquilo, cara. Compila o kernel, instala o kernel que você compilou. Se não funcionou, não tem problema, cara. Dá boot no kernel que você já tinha. E pronto, e refaz, tenta outra vez, descobre, né? Então, não permita ser desencorajado a experimentar e se dar a oportunidade de aprender, né? E aí eu mostro o que tem que fazer, porque tem algumas ferramentas que precisam ser instaladas para o processo de compilação, baixar os fontes, preparar a tal da receita, que é para dizer o que vai ser ou não vai ser compilado, né? E explico isso em detalhes, né? Na aula seguinte eu falo sobre usuários e grupos, né? Então os conceitos de usuários e grupos, como é que isso funciona, como é que não é, né? Por exemplo, dos tipos de usuário, né? Porque se a gente pensar em usuário apenas como pessoa, então no meu computador aqui, por exemplo, creio eu que só tem dois, um para mim mesmo, um para minha filha e tem o root, né? Que todos nós conhecemos aqui como a toda poderosa rotinha. Mas há uma porção de outros usuários, porque num sistema Unix-like o usuário é usado também como uma separação de privilégios, né? Então tem vários processos, vários programas que rodam com um usuário específico, para que a gente possa ter um controle melhor do que pode ser ou não acessado por aquele serviço. Isso inclusive é uma das razões que faz um sistema como um GNU Linux ser tão parrudo e não suscetível aos malwares e vírus que a gente eventualmente conhece lá do janelão, né, dos janelas lá e tal. A gente também pode pensar que existe a ideia de locais e remotos, né, quer dizer, usuários que vão existir no seu próprio sistema e usuários cuja a inscrição, digamos assim, ou cuja existência está num servidor que contém a base de usuários, né? Eu falo um pouquinho também sobre a forma de autenticação PAN, embora tenha uma aula mais à frente que fala exclusivamente sobre o PAN. E lembro sempre, né, que os malwares fazem uso da possibilidade de um usuário com muitos privilégios, né, e por alguma falha de algum programa ou coisa parecida, tomar conta da máquina, quer dizer, escalar privilégios e conseguir fazer mais coisa do que você imaginaria que seria interessante. Aí eu relato todos os programas que são usados para os principais que são usados para controlar, adicionar usuário, adicionar grupo, remover usuário, alterar senha e coisas desse tipo, e a interface gráfica, né? Bom, na interface gráfica você já sabe que não é aqui os nossos requisitos principais, né? Aí eu mostro por dentro também como é que as informações vão parar quando a gente cria um usuário, quando a gente altera uma senha e tudo, e por isso relato esses arquivos aí, o etc passwd, que é a lista, né? Então, a base de dados de um usuário num sistema GNU padrão, num Debian padrão e outras distribuições, é um arquivo de texto, tendo em cada linha um usuário. E tem um paralelo a ele, que é esse /etc/shadow, que tem, além de outras informações, o hash da senha. Então tem lá a forma com que é feita a autenticação do usuário, está lá neste arquivo e eu explico em mais detalhes lá na aula, né? Aí a gente chega nas permissões de arquivos, né? Então o conceito e a ideia de se trabalhar com permissionamento de arquivos, que isso é extremamente dependente do sistema de arquivos, então cada sistema de arquivos tem um jeitão de lidar com isso, né? E falo sobre as propriedades de permissionamento que tem num GNU Linux, vou falar daqui a pouco ainda hoje aqui, né? E também de algumas permissões especiais e tal, mas o fundamental é que as propriedades de um arquivo tem algumas classes, né? Incluem o dono do arquivo, o grupo que é dono do arquivo e os demais usuários que não fazem parte, que não são o dono, né? Então as permissões são separadas. Tem uma permissão que é para o dono do arquivo, tem uma permissão que é para qualquer usuário que faça parte do grupo que é dono e tem uma permissão para qualquer outro usuário, né? Essa é a ideia. E as permissões são tidas como bits, né? É um número octal, né? Então, são 3 bits para cada uma dessas classes, né? O primeiro deles diz respeito à leitura, o segundo diz respeito à gravação e o terceiro diz respeito à execução, né? E uma forma talvez de lembrar é a ordem alfabética, caso você tenha dificuldade de lembrar se é RWX, se é RXW, se é WXR, né?
ordem alfabética das letras em inglês, né? Não em português, né? E aí, como é um número octal, então a gente, para fazer a conta, né? Se você já assistiu a aula aqui de binário, fica fácil de entender isso, né? O valor que acaba tendo esse bit R é 4, o bit W é 2, o bit X é 1. Então, um arquivo que tem permissão 7, ele vai ter 4 mais 2 mais 1, 7, ou seja, permissão de leitura, gravação e escrita. Se ele tiver 5, significa 6, aliás, significa permissão de leitura e gravação. Se ele tiver 5, significa permissão de leitura e execução. E assim por diante, né? Aqui eu faço um paralelo para fazer a separação de como eu posso atribuir isso, e tem mais de uma forma de atribuir. Eu posso atribuir numa tacada só usando um número, né, cada uma dessas classes, ou usar uns caracteres especiais que a gente usa, que é U para o usuário dono, G para o grupo dono, O para others, que são os outros, e A para all, de forma que eu posso mudar as permissões de todas as permissões, as 3 classes de permissões, de forma independente, né? E os programas para a gente analisar isso, o ls-l é um ls que lista o conteúdo de arquivos e diretórios. O "-l", a listagem longa, apresenta essas características, né? Tanto de quem é o dono, de quem é o grupo dono e também das permissões. E para alterar, então a gente usa aí o chmod, né? De duas formas diferentes, ou passando diretamente o número, né, do permissionamento no formato octal, então um número que vai sempre de 0 até 7 apenas, né, em cada um desses campos, ou dessa forma usando esse UGOA, né, que é uma forma mais legível, talvez, de fazer esse permissionamento, né? Depois eu falo sobre os processos. Então, para que a gente tenha controle daquilo que está acontecendo, é importante saber o que é o processo, o que são os estados, o que são os programas e tudo mais, né? E para analisar isso, eu mostro o programa PS, Process Status, o PS3, o programa Kill, que envia sinais, embora o nome seja matador, né? Assassino e tal, mate, essa coisa toda, né? Mas é o envio de sinais para processos para que eles tenham algum comportamento em virtude do sinal que eles recebam. Falo também do top, mostro até um negócio bem bacana, que é uma configuração de top para ele ficar mais coloridinho, mais bonitinho, né? O top é uma ferramenta que analisa com frequência, quer dizer, de tempos em tempos, assim como se estivesse ao vivo, né, o que está acontecendo com os processos, quanto de memória está sendo usado, quanto de processador está sendo usado e assim por diante. Eu falo também sobre os processos para serem executados. O código deles precisa estar na memória, gravados na memória, para que o processador possa processar. E eu acho que é bem interessante isso, né? Aí eu falo sobre o processador e faço uma brincadeira para explicar o que é Hertz e gigahertz, né? Então, um processador de 5 gigahertz, na verdade, o que ele faz? O que ele faz, né, é que ele consegue processar 5 bilhões de instruções a cada segundo, porque um hertz é isso, né? Vamos fazer hertz aí, ó. Isso é um hertz, ou seja, alguma coisa que acontece uma vez a cada segundo. Giga é 1 bilhão de vezes a cada segundo, né? Eu comento sobre a questão de multitarefa, que eu acho que é importante. Comento a questão também dos processadores atuais. Boa parte deles tem mais de um processador embutido dentro deles, aí a gente chama isso de multicore. Falo das threads, que é a possibilidade do processador fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Falo dos estados dos processos que estão rodando, dormindo, parado ou zumbi, né? E dou algumas dicas aí, né, também sobre isso tudo, de que a gente pode fazer com isso, né? E os processos que são do usuário, como os programas que a gente usa, os processos que são do sistema, né? Como os servidores que a gente põe para rodar, e os processos que são lá em alto nível de controle, que são os processos do kernel, né? Que esses são graves, né? São lá bem profundos mesmo para fazer o que é preciso, né? Apresento aí algumas ferramentas para gerir os processos que estão em execução, né? E enviar sinais para poder parar, para poder analisar tudo que está acontecendo, né?
Aí eu comecei aqui, nesse momento, uma série de vídeos, né, falando sobre acesso remoto, né? Aí uma das coisas que eu acho que eu sempre falo, que começo a falar, o que seria acesso remoto, né? Eu acho que até o próximo slide, o próximo slide, né? O que é acesso remoto, né? Embora raramente alguém fale quando vai acessar um site que está fazendo um acesso remoto, mas veja, acesso remoto é a gente ter acesso aos recursos de um computador que não é o nosso, aquele que está na nossa frente, ou seja, que está remoto, né? Que está longe, que está distante. Então acessar um site é um acesso remoto. Mas o mais comum é a pessoa chamar de acesso remoto, aliás, pior ainda, né? Porque por conta de janelagem, fica parecendo que acessar remotamente é só quando eu enxergo um desktop gráfico de um outro computador que está remoto, né? Mas agora, nesse momento, cada um de nós que está aqui nesse site de videoconferência, ou você que está nos assistindo aí por uma das plataformas onde a gente disponibiliza o vídeo, você está fazendo um acesso remoto, né? Porque o conteúdo que você está acessando, os recursos que você está acessando não são na sua máquina. Então, por acesso remoto, a gente pode acessar sites, bancos de dados, terminal para administrar um sistema, programas gráficos também e até uma interface de desktop. O importante é que cada um desse acesso, cada uma dessas formas de acesso remoto sempre seguem essa mesma regrinha. E eu falo dela várias e várias e várias vezes para ficar mesmo introjetado na cabeça de cada um. Então, para poder ter um acesso remoto, é sempre assim a regrinha, ó. Cliente, o que quer dizer isso? Eu preciso ter um programa para poder acessar algum recurso de fora. Servidor, eu preciso ter um programa que ofereça esses recursos. Esses dois programas, eles precisam conhecer o mesmo protocolo. Mas para que a comunicação seja possível, eles precisam ter conectividade nas duas direções. Então, no exemplo de um site, quem é o cliente desse acesso remoto? O cliente desse acesso remoto é o seu navegador de web. Quem é o servidor desse acesso remoto? O servidor de acesso remoto é o servidor web, o Nginx, o Apache ou qualquer outro. O que esses dois cliente e servidor conhece como protocolo padrão? O protocolo que é usado, por exemplo, nos sites, que é o HTTP ou HTTPS. Então, todos os dois, cliente e servidor, conhecem esse mesmo protocolo. Mas para que a conexão possa se estabelecer, é preciso ter conectividade. Não basta que o cliente alcance o servidor. É preciso que o cliente alcance o servidor e que a resposta do servidor consiga alcançar o cliente. Nem sempre isso é possível, especialmente quando a gente está falando de redes sobre as quais a gente não tem controle, né? Na maior parte das redes que a gente acessa, este protocolo HTTP e HTTPS, que por padrão usam a porta do protocolo TCP 80 e 443, normalmente estão liberadas, ou seja, a infraestrutura de rede possibilita que se acesse um servidor remoto a partir da porta, com a porta 80 ou com a porta 443, e a resposta disso também volte. Mas nem todo acesso remoto é possível, dependendo da rede. Então a ideia sempre é a ideia da arquitetura, como é chamado, cliente e servidor, né? Então sempre lembrando, cliente, servidor, protocolo, conectividade. E aí para que a gente faz um acesso remoto? A gente faz um acesso remoto, por exemplo, para administrar um servidor remotamente. E tipicamente num GNU a gente usa SSH. Quando a gente tem um GNU que precisa administrar um servidor Windows, aí a gente pode usar um protocolo chamado RDP, que é típico do Windows, que é o Remote Desktop Protocol, mas em alguns casos a gente precisa que a pessoa está diante desse servidor remoto, ela precisa ver o que a gente está fazendo, para dar um suporte, para ensinar alguma coisa, aí é muito comum usar um protocolo chamado VNC. E para administrar a partir de um GNU um Windows, também a gente pode usar SSH, porque tem servidor SSH para funcionar no Windows também, né? E quando a gente quer administrar um GNU a partir de outros sistemas operacionais, um software livre muito usual de ser usado para essa finalidade é o PuTTY, né? Que é um software com interface gráfica, que tem versão para Windows, mas não só para Windows, né? Então é muito comum para fazer acesso a servidores SSH
o pessoal que usa a janela lá usar o PUT, né? Mas também pode ser usado o RDP, porque também tem servidor RDP para GNU, né? Mas o mais comum, de novo, é sempre a gente usar SSH. E é claro, a galera usa muito esses tais de TeamViewer, Anydesk e tal, que não são softwares livres, e usam na verdade porque falta um pouquinho de critério de administração de rede, né? Então usam por uma facilidade que essas ferramentas estabelecem para esta questão da conectividade, né? Então eu sei que tem muita gente, dependendo do trabalho que faça, que é obrigado a usar essas ferramentas, né? Porque, enfim, trabalha numa empresa que é assim e tal. Obviamente aqui a gente não recomenda o uso dessas ferramentas. Eu mostro então algumas telas e numa massa alguns exemplos, né? De uma máquina GNU acessando uma outra máquina GNU, e aí nesse caso uma máquina Windows, e vendo o desktop da máquina Windows. Tem também a questão do SSH-X, né, que o Nilson falou antes aqui da gente começar, que é a possibilidade da gente acessar um servidor remoto, né, e rodar uma aplicação que tem interface gráfica, mas só está instalada no servidor remoto, a gente enxergar a tela dela no nosso cliente, na nossa própria máquina, né? Existe uma porção de protocolos para esse acesso remoto, como NoMachine, FreeNX, Spice, as máquinas virtuais, por exemplo, com KVM, você pode configurar diferente, mas até o default, o padrão, é usar esse protocolo chamado Spice, que é um protocolo também de interface gráfica, né? E tem uma porção deles aí. Então, de novo aqui em mais detalhes, mostrando um suporte feito usando VNC. Então a gente está vendo aqui uma máquina que está rodando o MAT, né? Acessando via VNC para dar suporte numa máquina que está rodando um GNOME e numa outra que está rodando lá o Windows, né? Então é tranquilo de fazer isso sem precisar usar software não livre, né? Aí nas próximas aulas aqui eu venho falar, nessa aula aqui, ainda falando sobre acesso remoto, de um recurso que é muito interessante de conectividade, que é o túnel SSH, né? Boa noite, professor. Boa noite, já dá até para imaginar quem é que está falando isso, deixa eu confirmar se é isso mesmo. Não sei se é não. Boa noite, XPTO, boa noite, Yuri, boa noite, Isabela, que eu ainda não tinha visto. Você sabe que eu não vejo o pessoal chegando aqui, né? Desculpa, né? É minha filha. Opa, sua filha, Odésio? Que bacana. Boa noite para ela. Como é o nome dela? É Maria Sofia. Boa noite, Maria Sofia. E você está fazendo ela assistir às aulas? Quantos anos ela tem, Odésio? Ela fez 5 anos agora. Opa, então essa daí vai ser uma futura profissional GNU. Que bacana, hein? Legal. Ó, um beijão, Sofia. Vamos lá, vamos continuar. Muito bem, então o túnel SSH é muito interessante porque ele possibilita justamente, ele lida justamente com essa questão da conectividade, né? E aí eu fiz então uma série, né? O acesso remoto com SSH, o túnel, o XDMCP e o RDMCP, né? Aí na aula de acesso remoto 2 eu falo de novo, que eu falei na aula 1 e essa coisa toda, e eu vou mostrar o túnel, né? A ideia do túnel, tem dois tipos de túnel, um túnel cuja entrada é local, entenda por local a máquina que você está iniciando a brincadeira, e por remoto o servidor no qual você está acessando, né? Então a gente pode fazer o túnel de duas formas, um túnel que tem a sua entrada localmente ou um túnel que tem a sua entrada remotamente. Eu usei esse símbolo aqui para lembrar do túnel, me lembrou o Túnel do Tempo, né? Uma série bem interessante, era na década de 70, né? E aí eu fiz essa ilustração aqui que mostra justamente isso, né? Então, imagine que você tem a sua máquina, que é esse que está sendo representado aqui por esse retângulo azul clarinho aqui à esquerda. E um servidor, que é esse retângulo aqui meio rosinha à direita. Então a gente estabelece uma conexão SSH entre um e outro, portanto, no rosinha é preciso ter um servidor SSH e é preciso que tenha uma porta disponível para a gente conseguir essa conectividade.
Mas a partir de fazer essa abertura de túnel, eu faço essa conexão SSH abrindo um túnel com uma porta que está lá no servidor Rosinha. E alguém então que entre por lá consegue alcançar a minha máquina, sem que eu tenha que fazer alterações aqui na infraestrutura da rede onde a gente está. Então, em muitos casos, para dar suporte, antes de usar o Temate, por exemplo, eu fazia isso. O meu aluno ou o meu cliente acessava um servidor que eu tenho controle, que está em algum lugar da internet, abrindo esse túnel, e eu, a partir desse acesso lá, também conseguia alcançar a máquina dele. Eu mostro como fazer isso lá. E mostro também o contrário, quer dizer, de novo eu continuo na minha máquina azulzinha à esquerda e tem aqui um servidor rosinha à direita. Desta forma eu faço também uma conexão SSH, mas dessa maneira aqui, ao contrário, com a porta local, eu abro uma porta, então a entrada do túnel é local, para alcançar alguma coisa que está remota, seja na própria máquina rosinha ou em qualquer máquina remota à rosinha, mas que ela tenha conectividade. É muito bacana, dá para fazer um monte de bugiganga com túnel, né? A gente pode cuidar disso para lidar com problemas de conectividade, a gente pode usar isso para ultrapassar certos bloqueios que às vezes são feitos, e a gente pode usar isso também para implementar criptografia num protocolo que não tem criptografia. Então, eventualmente, eu preciso acessar alguma coisa remota e o protocolo que está configurado isso no servidor não tem criptografia. Se eu fizer isso a partir de um túnel SSH, o túnel dá conta da criptografia. Então, eu consigo ter acesso a coisas que, do contrário, seriam inseguras, né? Eu falo também desse túnel proxy, que é divertido, interessante, que possibilita, em alguns casos isso é uma necessidade premente para o trabalho de algumas pessoas, que é poder fazer um acesso a sites e tudo mais, que eventualmente num determinado local estão impedidos de serem acessados e às vezes precisa ser acessado, né? E aí cada vídeo eu comento cada um dos vídeos da série, né? E aí vem o acesso remoto 3, que fala sobre o protocolo XDMCP, que é típico do Unix, né? Que é acessar uma tela gráfica a partir de um GNU ou de outro Unix-like, uma tela gráfica de GNU também, né? E de novo eu falo esse mesmo gráfico toda vez aí, né? Cliente, servidor, protocolo, conectividade, né? Eu falo sobre as portas, de como é que isso funciona, como é que a gente configura o nosso gerenciador de login gráfico, porque é nele que a gente configura isso. Então no LightDM, no GDM e por aí afora a gente estabelece esse protocolo e a partir daí consegue fazer o acesso, né? E onde é que eu posso usar isso? Eu posso querer usar dois desktops diferentes, né? Numa mesma máquina. Ou eu posso ter uma máquina com recursos computacionais muito pequenos, muito fraquinha, suficientes para rodar um servidor gráfico, mas não para rodar aplicações gráficas mais pesadas, né? Então eu posso usar isso para, a partir de um computador com menos recursos, eu enxergar a tela de um computador muito mais poderoso e fazer uso disso, o que é muito interessante, né? Porque a gente consegue fazer, por exemplo, ter imagine um laboratório, numa sala de aula, numa escola, numa comunidade que não tem muitos computadores poderosos, né? Eu posso ter um computador mais simplinho que só vai possibilitar esta tela. E acessando cada um desses 15, 20, 30 computadores que estão nesse laboratório, acessando um computador mais parrudão, né? E todo mundo tendo uma tela, navegando na web, fazendo aquilo que, usando editor de texto, fazendo o que for necessário, né? De novo, eu repito aqui a história das séries, né? Vou para o Mão na Massa, mostrando algumas ferramentas que possibilitam o uso deste e até de outros protocolos, né? Mas o XNest, o XFIR, o Remina, que é uma aplicação gráfica para também ter acesso a esses protocolos. A aula de acesso remoto número 4, eu falo do protocolo RDP, né? O Remote Desktop. Comento sobre os usos. De novo, também eu repito essa figurinha aí incansavelmente até entrar na cabeça da pessoa, né? Também, da mesma forma, explico um pouco sobre o protocolo, a porta, aquela coisa toda, né? E
também comento sobre os usos, né? Então, RDP é comum para usar e administrar servidores Windows, é comum para usar um desktop GNU a partir do Windows, né? Então, eventualmente, eu quero que um usuário de Windows tenha acesso a um desktop, como nas versões de Windows é comum ter o cliente RDP já por padrão ali instalado, então é uma forma de uma máquina Windows qualquer acessar um desktop GNU sem precisar muita coisa, sem precisar fazer nada demais, né? De novo eu comento o negócio da série, vem aqui um mão na massa que eu mostro o FreeRDP 2-X11, o RDesktop, de novo o Remina, o Vinagre, que são outros aplicativos, e o Remina Vinagre gráficos para fazer acesso. Aí a gente vem para uma outra aula, que é a aula de virtualização, né? Então, a gente na virtualização, fiz 2 aulas também, virtualização #1 e #2, nesse ritmo de cursinho tem que tomar bastante água, né? E aí eu falo sobre as características do que é o Hypervisor, o que é um hipervisor, né? Os tipos, que é o tipo 1 e o tipo 2, né? Tem um desenho ilustrativo para mostrar o tipo 1 e o tipo 2. O tipo 1 é esse chamado bar metal, né? Em que o hipervisor, ou seja, o software que controla, né, a virtualização, ele está num nível mais baixo, ele está lá no nível do kernel. Dou alguns exemplos e tal. O tipo 2, ao contrário, eu tenho um sistema e o hipervisor é um programa que roda nesse sistema. Ele não está lá no nível do kernel. E dou alguns exemplos também, e comento vantagens e eventuais desvantagens, comparo os dois tipos aqui, faço uma análise nessa comparação. Falo sobre vantagens e desvantagens, aquela coisa toda, grana, redução de custos e tudo mais, da virtualização, né, do porquê se usar virtualização. Aqui num caso como num desktop como o meu, e eventualmente aí no seu também, a virtualização, além dessas características todas, tem também o aspecto de aprendizagem, né, de testes, de experimentos e tudo. Eu uso muito aqui, inclusive, para fazer os mãos na massa e tudo tal, da virtualização. Falo dos requisitos necessários para o tipo 1, que são o recurso embutido dentro do processador, né, que no Intel chama VT e no Intel chama VMX e nos AMD chama SVM, que é um recurso do processador para que o kernel que roda na máquina virtual consiga falar diretamente com o processador, sem precisar passar pelo kernel da máquina hospedeira, o que dá uma porção de recursos interessantes e especialmente performance, né? Falo dos softwares que eu utilizo para fazer virtualização, ou que são possíveis de serem utilizados. Faço sempre essa valorização do KVM, que está embutido dentro do kernel, é um módulo do kernel, KVM, que é um software livre, né? Faço o alerta de que o VirtualBox não é um software livre, porque ele depende de software não livre, que é um compilador que compila a BIOS dele, é justamente por isso que ele não está no main do Debian. Falo do VMware, que é proprietário, que eventualmente algumas pessoas têm que trabalhar com ele, né? Do QEMU, do LibVirt, explico todo como é essa relação, né? Faço alguns alertas sobre a história do Virt Manager, que é um gestor de virtualização, mas não é o virtualizador, né? Ah, você está virtualizando como? Ah, com o Virt Manager. Não, não está. O Virt Manager não virtualiza as máquinas virtuais. O Virt Manager, o nome está dizendo, ó, Virt Manager. Manager é gerente, né? Então é o gerente de virtualização. Então é o gerenciador de virtualização. Assim como o Gnome Box, que eu até não curto, mas tá lá. Depois vem a virtualização #2, onde aí a coisa já vai... Eu retomo, né, aqueles conceitos, coisa de professor, né, retomo os conceitos da última aula e tal, refala as coisas e tudo mais, né, e explica de novo o negócio, mas aí é que a gente vem aí para mais alguns conceitos do disco virtual, que é um arquivo, né, o disco virtual, quer dizer, que vai parecer ser na máquina virtual um HD, é na verdade na máquina real, na máquina hospedeira, um arquivo, né? E tem vários formatos, como esse aqui, COL, RAW e outros tantos formatos usados por outras plataformas, né? O próprio DVD ou CD na máquina virtual é um arquivo ISO, né? Que a gente eventualmente baixa.
Eu explico sobre a rede, tomando como medida o KVM, né, mostrando que a rede virtual, né, quando a gente cria, instala o Virt Manager ou instala, não precisa nem instalar o Virt Manager, porque o Virt Manager é o gerenciador gráfico. Você pode instalar a virtualização sem ter o Virt Manager. Aliás, você também pode ter o Virt Manager sem ter a virtualização, porque a gente pode usar o Virt Manager para gerir, né, para administrar uma virtualização que está remota, que está em outra máquina. Aliás, muitas vezes quando eu uso aqui, obrigado Virgínia, a Virgínia, uma colega aluna nossa aqui, nos forneceu uma máquina onde eu rodo a virtualização. Então, em vários Lab GNUs aqui, que eu uso uma máquina virtual, essa máquina virtual não está sendo virtualizada no meu desktop. Está sendo virtualizada num servidor remoto e ainda assim eu uso a interface gráfica do Virt Manager para fazer essa administração. E na virtualização com o KVM, quando a gente tem uma rede, na verdade o que a gente tem é um fictício imaginário switch virtual, né, que tem a capacidade de conectar facilmente as máquinas virtuais, mas também tem uma conexão direta com a máquina real. Então é muito fácil no KVM fazer a conexão entre máquinas virtuais ou entre o servidor, entre o hospedeiro e as máquinas virtuais. Inclusive você pode ter várias redes virtuais, né? Depende aí, é claro, da capacidade de processamento para processar uma porção de máquinas virtuais, mas você pode ter duas redes separadas. Aí desta forma elas não se comunicam diretamente. E aí pode usar isso para estudar coisas de firewall, coisas de proxy, né, de roteamento. Dá para fazer muita coisa na virtualização, né? Aí eu falo sobre as redes IP, né? Então aí agora já me lembrando os vídeos mais antigos aqui do canal sobre redes de computadores, né? Mas eu falo um pouquinho disso, né? E aí eu começo na perspectiva de entender como é que as coisas funcionam, né? Mostrando esse slide aqui, por exemplo, que é de uma aula, de uma oficina que está aqui também disponível, que chama Desvendando o Wi-Fi, em que eu faço com essa ilustração, mostrando o que é cada coisa, o que é o módulo do barramento, o que é o módulo do kernel para funcionar o dispositivo, o que é firmware e essa coisa toda. E aí justamente eu relembro, né, já que eu estou falando de rede e estou falando do protocolo IP, eu relembro umas aulas lá antigas, onde esse creteu aí não tinha barba branca, né? Os anos passam e a barba ficou branca. O cabelo ainda não, mas a barba ficou completamente branca. E aí eu mostro lá uma aula, que é uma das aulas mais, um dos vídeos mais vistos aqui do canal, em que eu explico aí a rede IP, o que é, o que não é e tudo mais. E tem outros também, na verdade, deixa eu voltar aqui, que eu lembrei que eu tenho que falar uma coisa aqui pro Nilson, né? Então, olha só, nas videoaulas lá, e tem uma playlist que eu coloquei certamente na descrição, né, das várias aulas de rede, falando sobre binário, falando sobre IP e máscara, falando sobre os protocolos como DHCP, Ethernet, e inclusive falando de uma pergunta que o Nilson fez aqui antes de começar a aula, que é o DNAT, que é o Destination NAT. NAT é a sigla para NAT, né? É a sigla para Network Address Translation, né? Então DNAT é a tradução de endereços de rede do destino, que é justamente o que se faz, e tem uma aula para isso, né? O que se faz para poder possibilitar que eu estou aqui, por exemplo, numa rede que eu tenho controle, portanto eu tenho acesso ao roteador, né? E eu quero disponibilizar que externamente à minha casa eu consiga acessar diretamente a minha máquina, diretamente o servidor que eu tenho em casa, e para isso a gente precisa usar o DNAT, que também é conhecido como redirecionamento de porta, port forwarding, ou nos roteadores muitas vezes está lá numa abinha escrito games, né? É muito comum fazer uso disso, e eu apresento aí as playlists, a playlist dos vídeos sobre rede, né? Ainda na explicação do funcionamento, eu falo sobre os dispositivos e como obter informações desses dispositivos, e esses comandinhos aí, lspci-nnkd 2.2.0.200 é para ver os dispositivos de rede Ethernet, e o 0280 para ver dispositivo de rede wireless, né? Isso
barramento PCI, se for no barramento USB eu uso LS USB-TV, que é uma forma de você, ao invés de dizer assim, o Linux não reconheceu a minha placa, não sei o quê. É mentira, ele reconheceu sim. O que é reconhecer? É saber quem é, né? Então se eu sei o nome, sei o endereço, eu reconheci. Agora isso não quer dizer que funciona, né? E é por isso que é importante entender o que é preciso para funcionar, para não ficar falando essa bobagem aí de não reconheceu, né? Nesta continuação eu falo sobre as configurações da rede, né? Atribuição de IP, de endereço, de rotas e tudo mais, e apresento algumas dessas ferramentas, né? A ferramenta IP, que faz parte de um pacote chamado IP Route 2, a ferramenta IW, IWconfig e tudo mais, né? E, de novo, eu mostro sobre conectividade de rede, né? Então usando um programa chamado Ping, né? Comenta esse negócio que a internet caiu, né? Que eu acho muito curioso quando se fala isso, né? Demonstrando assim, e é assim que eu digo, né? Se você é uma pessoa que ouve alguém leigo falar, ele vai dizer a internet caiu e você não vai refutar isso, né? Mas nesse espaço aqui de aprendizagem, especialmente no curso de NU, quem está querendo evoluir, tudo não pode falar a internet caiu. Não é aceitável aqui dentro, porque é uma forma muito genérica que não diz nada, né? E que, portanto, também justamente por isso, não ajuda em nada para identificar onde está o problema da internet caiu e resolver. E eu dou uma recomendada nesse vídeo sobre uma série super divertida, eu recomendo outra vez, que chama-se The IT Crowd, que é uma série da década de 90, se não me engano, que mostra, é uma série inglesa, né, que mostra uma trupe de maluquinhos, né, como nós todos talvez, que trabalham no departamento de TI de uma empresa lá no subsolo e tudo mais, é super legal, e tem um episódio específico sobre a internet, que é esse episódio número 4 da terceira temporada da série. Eu recomendo a série inteira, mas esse episódio é bem legal. Ainda nos vídeos, ó, eu falo sobre DNS, então esse é um vídeo, olha lá como estava jovenzinho aí o Cretinho, o tempo passa, né? Que eu explico o protocolo DNS, toda essa história, né? E muito bem. Aí eu nem lembro o que é esse slide aqui. Ah, sim. Dependendo do perfil que a gente vai usar a rede, a gente tem algumas características para considerar qual é a forma mais adequada de fazer essa configuração, né? Quando a gente tem um desktop, que as nossas configurações de rede não ficam mudando a todo momento, né? Então a gente pode eventualmente configurar de forma estática, ou seja, com um IP que é sempre o mesmo. A turma fala IP fixo, mas a gente prefere falar um IP estático. Por quê? Porque ele é atribuído na unha, né? Eu digo lá qual é o IP. O fixo não necessariamente é atribuído lá escrito na própria configuração daquela máquina, mas ele pode ser atribuído de forma dinâmica, justamente usando um protocolo que é o DHCP, né? Então eu posso configurar o meu roteador para sempre que a minha máquina solicite uma configuração de IP, o meu roteador forneça sempre o mesmo IP. Logo a minha máquina vai ter sempre o mesmo IP. Esse IP é fixo, mas ele foi atribuído dinamicamente e não estaticamente. Comento os arquivos de configuração para isso. Já no notebook muda toda hora, né? Se você, apesar que a gente está na pandemia, isso mudou um pouquinho, né? Mas o notebook você leva para lá e para cá, né? Da escola para casa, de casa para isso, para aquilo outro, vai passeando com ele para lá e para cá. Então no notebook é muito comum a gente usar o Wi-Fi e é muito comum a gente usar uma rede que muda, né? Aí eu falei do Network Manager, que é uma ferramenta muito usada para isso, mas tem outras, que é o NetCTL e outras tantas. O WICD não está mais no Debian, porque ele, enfim, usava um recurso antigo e eles não atualizaram e tal, então não está no Debian mais, né? E aí eu chego no systemd, olha que louco, no systemd. Aí no systemd eu falo um bocado de coisa do systemd, né, que todas as ressalvas que temos com o systemd, mas sempre ressalto que uma vez que ele está aí, a gente tem que aprender a usar, tem que dominá-lo. Aí eu falo dos comandos básicos do systemd, dos comportamentos que a gente pode atribuir aos serviços, de habilitado, desabilitado e tudo mais, né? E também do controle que se tem sobre o sistema, a análise, saber o tempo que demorou o boot, quem é que é responsável por ou quanto tempo demora cada coisa que vai sendo carregada, o que falhou e tudo mais, né? E comento sobre a forma antiga que era os RAM levels, né, num sistema de iniciação chamada systemv, né? Falo da ferramenta do systemd
que cuida dos logs, né, que é o journal.ctl. Comento aí algumas coisas como esse "-b", que são os logs apenas desse boot, o "-f", que continua acompanhando e tudo mais, né? E neste vídeo sobre systemd, eu fiz mais de um, né? Mas nesse vídeo sobre systemd, acho que o slide aqui está fora de ordem, né? Eu falo dos conceitos, falo da história, da polêmica e tudo, e uso, como vocês podem ver aqui, esta ilustração, né, que usa um polvo, né, porque justamente a sensação que a gente tem é que o systemd é como um polvo cheio de braços, muito mais do que esses 8 aí, né, se metendo em tudo que é coisa e tal, e tornando a coisa menos keys, menos Unix, pelo menos na minha visão, né. Eu conto um pouquinho da história dos sistemas de iniciação, quando é que eles foram criados, quando é que eles foram adotados e tudo mais, né? A polêmica e tudo mais que existem várias distribuições, dentre elas no Debian ainda se discute de vez em quando isso, embora o Debian tenha adotado por padrão usar o systemd, e daí inclusive surgem até algumas distribuições derivadas do Debian, como é o caso do Devuan, apenas para não ter o systemd, né? Falo sobre o funcionamento mais profundo aí do systemd, o mais básico do systemd. Pois não. Abriu um áudio, eu achei que alguém queria fazer um comentário, uma pergunta. Não, foi por engano, não tem problema não. Falo das unidades, enfim, conceitos do systemd para poder mexer com ele e tal e coisa, né? Os componentes e tal. Né? E falo sobre o aspecto da administração, né? De usar o systemctl, o journal.ctl para administrar os servidores que a gente usa, e tem um aspecto positivo, isso é verdade, tem alguns aspectos positivos no systemd, dentre eles uma certa uniformização, né? Então no passado até era mais difícil um usuário de Debian administrar um Red Hat e vice-versa, e com o systemd parte dessa coisa ficou uniforme e acabou ficando um pouco mais fácil. Mas eu acho que isso é muito pouco. Agora aqui a gente já está na aula, estou indo até que rápido. A gente já está na aula 34, o temido boot, né? Eu adoro o processo de boot e não canso de falar disso. E nessa aula eu trato fundamentalmente das diferenças, né? E das possibilidades que se tem entre o boot chamado BIOS ou Legacy e o boot UEFI, e com isso relacionado aos dois tipos principais que a gente usa no PC de particionamento, que é o DOS-MBR e o GPT, né? E eu mostro uma ilustração de 4 casos diferentes, né? Então eu posso ter uma BIOS, ou eu chamei aqui de BIOS e fiz a ressalva, inclusive, que a gente chama erroneamente de BIOS, porque hoje em dia as máquinas de hoje não tem BIOS, tem a UEFI, né? Mas a gente acaba chamando de BIOS. Então eu chamei assim, ó, genericamente vamos chamar aí de BIOS, né? Então tem a BIOS mesmo, ou as UEFI se comportando como BIOS, que são as chamadas Legacy, né? Quando no HD a gente tem um particionamento DOS, quando no HD a gente tem um particionamento GPT. E quando a gente dá boot usando o UEFI, tendo um HD com particionamento DOS e um HD com particionamento GPT. Isso é muito interessante, a meu ver, para a gente construir aquele pendrive de trabalho, né? É muito importante conhecer isso para fazer transplantes bacanas, né? Usando, às vezes, circunstâncias que são diferentes, né? A instalação original, por exemplo, usava particionamento GPT e dava boot Legacy. Agora, o transplantado vai dar boot UEFI e eu quero fazer um particionamento GPT, né? Então eu mostro todas as possibilidades aí que dá para brincar com isso aí, né? Comento sobre um aspecto também que gera muita confusão, porque na UEFI tem as tais entradas, né, que são opções de boot diferentes que a UEFI pode, locais diferentes, bootloaders diferentes que a UEFI pode dar boot, e isso está gravado numa memória da própria UEFI e não num disco, né? E eu já vi muita gente falar muita bobagem por causa disso, porque não entendeu ainda. Não é difícil, é simples, assistindo aí você vai sacar, né? Comento sempre a entrada padrão ou fallback, né, que aponta para esse arquivo aqui, que é o EFI, boot x64 EFI, em qualquer que seja o sistema operacional, né? Falo sobre o Secure Boot, o recurso de stub, né? Aponto aqui de novo essas duas circunstâncias justamente para poder mostrar, né? E falo sobre dúvidas que aparecem aí de qual é o melhor, qual não é melhor para dual boot, qual instalar primeiro quando você vai fazer dual boot, né?
falo sobre aquelas, o Grub sumiu, né? Deu problema no Grub, o cara lá com a tela do Grub tudo funcionando, né? Ou em algumas circunstâncias, por conta de não entender isso direito, na instalação ela não completa porque não conseguiu fazer o processo de boot, fazer o processo de preparo para a máquina da boot, né? Diferencia o pacote Grub do Grub em execução, né? A tela preta, né? E isso, às vezes, qualquer problema no boot é razão para muita gente reinstalar, né? E como você sabe que aqui o lema do canal é reinstalar jamais, conhecer esses recursos que tem o Grub e tudo vai ajudar, né, para resolver essas questões e esses problemas, né? Aí esse LabGNU, que foi um LabGNU meio mandrake, né? Porque era para ser uma aula, mas foi no meio de um lab, então aí eu recortei o lab no período do lab em que eu faço os conceitos para virar uma aula, né? E é justamente sobre VPN, aí eu falo dos tipos de VPN e tudo, né? As razões para se usar, como segurança, privacidade, né? E mostro o OpenVPN, falo dele e mostro sobre como é que configura o servidor e o cliente. A gente fez no laboratório um laboratório justamente configurando um servidor VPN, inclusive foi numa máquina do Luiz, valeu Luiz, né? E aqui eu não lembro porquê, mas chegamos à questão de novo da conectividade, talvez do porquê se usar o VPN, né? Usando a VPN, coloca duas máquinas, né, virtualmente numa mesma rede. Então, em muitas circunstâncias, a gente lida com a conectividade fazendo isso, né? Então, veja só, tem lá o meu trabalho, tem lá o meu cliente, né? Se eu preciso acessar uma porção de máquinas que está lá para fazer conexões de SSH, fazer conexões de RDP ou outros tantos protocolos, uma forma possível é eu colocar lá no meu cliente um servidor de VPN e aqui na minha estação eu tenho um cliente de VPN, estabelecer essa comunicação de modo virtual é como se eu estendesse um cabo azul, um cabo de rede, né, normal entre a minha máquina e a rede lá do servidor. Então é como se eu tivesse transportado a minha máquina lá para o cliente e tivesse lá sentado lá na rede dele. Então com isso a gente consegue acessar muito mais coisas e resolver muito mais problema, né? E eu acho que cheguei aqui no último, hoje eu corri bem, hein? Cheguei aqui no último slide, porque essa me parece que foi a última aula, né? Então vamos aproveitar aqui, porque aí vai dar tempo para fazer mais coisas, né? O que a galera que está aqui na sala, né? Eu vou voltar ali para os nossos slides. O que a galera que está aqui na sala tem de dúvida? Eu quero dar boa noite aí para quem eu não dei ainda. O Felmi, o Francisco, o Yuri, eu acho que eu não tinha dado boa noite. A Virgínia, não é? E o Carlos, que chegaram depois, né? Alguma dúvida por aí? Algum comentário? Alguma coisa que eu esqueci de falar? Dá boa noite a Isabela também, que eu acho que ela já precisou sair, mas ela esteve aqui conosco, assim como o Sid Clay, né? E eu peço de novo desculpas, porque eu não vejo a tela aqui, né? Mas vamos lá, alguém tem alguma dúvida que a gente possa tirar? A Virgínia disse que gostaria de falar, pode falar, querida. Saudade. Pois é, né? Você some, desaparece, né? Mas é sempre bem-vinda, né? Tô aqui hoje, viu? Que ótimo, estou gostando de ver. E não sei se você reparou, eu sempre agradeço, e eu agradeci, não foi porque eu vi você aqui não, hein? Pode perguntar para o pessoal que vem sempre, que eu sempre agradeço a sua disponibilidade, tudo, e sempre uso lá o servidor que você carinhosamente nomeou de Creteuzinho, né? É muito legal e eu não esqueço não. E alguém com dúvida? Deixa eu ver há quanto tempo nós estamos aqui. 1 hora só. Poxa, hoje eu corri mesmo, hein? Que bom. Desculpa aí, Odésio, que você tinha falado para eu não correr, mas eu corri. Fala. Pois não. Eu queria fazer aí uma pergunta com relação àquela questão do túnel. Certo, pode fazer. O Netcat, que é aquele programinha que vem também nas distribuições, ele também faz esse tipo de túnel. Eu sei que ele abre portas para poder estabelecer uma conexão, mas isso. Ele também funciona como túnel. Ele não. O túnel, na verdade, quando a gente chama de túnel, por que a gente chama de túnel? A gente chama de túnel porque é assim, ó. O A acessa o B, certo? Quando o A acessa o B e pois não. Desculpa te atrapalhar.
Eu não sei se alguém tinha falado alguma coisa, porque eu não escutei a pergunta da pessoa em si. Se puder até mesmo falar. Ah, tá certo, tranquilo. O Nilson tá pedindo que eu comente sobre túnel, né? E também ele perguntou se aquele programa super conhecido chamado Netcat, se aquele programa faz túnel, né? Muito bem. A ideia do túnel, né? É a gente fazer um caminho de volta por dentro de um caminho de ida. Não sei se ficou claro. Eu vou tentar dar um exemplo. Ó, assim, bem, de novo, uma analogia, né? A história é a seguinte: a gente precisa ter acesso, permitir o acesso a alguma coisa. Então, eu quero que você tenha acesso à minha máquina, aqui via SSH. Mas acontece que não tem, veja, cliente, servidor, protocolo, conectividade. Então, tudo bem, aqui tem um servidor SSH. Na tua máquina aí tem um cliente SSH. Então, a gente já tem o cliente, a gente já tem o servidor. Os dois, o servidor SSH que tem aqui na minha máquina e o cliente SSH que tem na sua, conhecem o mesmo protocolo, que também é chamado de SSH. Porém, a possibilidade de conexão quebrou porque não tem conectividade. Por que não tem conectividade? Porque eu estou numa rede interna aqui. O meu IP é um IP inválido, ele é 192, 168, alguma coisa. E o seu também é 192, 168, alguma coisa, 172, 16, alguma coisa, ou 10 ponto alguma coisa, né? Enfim, nós não temos um IP diretamente na rede internet, né? Então, o que a gente faz? A gente não consegue a conectividade. Se eu tenho aqui um roteador e eu consigo configurar o roteador para que você, no seu cliente, acesse o IP externo, o IP válido de internet do meu roteador, e como eu configurei o meu roteador para redirecionar esse acesso para a minha máquina, você consegue acessar a minha máquina remotamente, né, a partir da sua, mas eu precisei para isso configurar o tal do DNAT e configurar o meu roteador para possibilitar isso. Mas digamos que tanto eu quanto você estejamos numa rede que não é controlada nem por mim nem por você. E ainda assim a gente queira poder acessar a máquina do outro. Então o que a gente faz? Uma possibilidade é a seguinte: a gente, para isso, precisa ter um servidor que não é nem o meu, nem o seu, em algum lugar que esteja com conectividade de internet. Então o que a gente faz? Por exemplo, eu preciso fazer uma manutenção na sua máquina, nessas condições. Eu estou num local que eu não acesso o roteador, você está num local que não acessa o roteador. Então o que eu vou fazer? Vou lá no chat e tal, digo para você fazer. Eu falo, olha nisso, acessa a máquina do Luiz, que é um amigo meu. Aí você vai acessar a máquina do Luiz a partir de SSH. Por que você consegue acessar a máquina do Luiz a partir de SSH? Porque você tem o cliente de SSH aí, o Luiz tem o servidor SSH, os dois conhecem o mesmo protocolo e tem conectividade, porque na sua rede é possível acessar máquinas, por exemplo, na porta 22. E lá o servidor do Luiz obedece as conexões da porta 22. Então, a porta 22 você consegue acessar lá do Luiz. Muito bem. Então, você faz esse acesso. E fazendo esse acesso, você abre esse tal túnel, que é o quê? É abrir uma porta de entrada para a tua máquina lá no servidor do Luiz. De modo que eu aqui, que também não tenho controle sobre a rede, acesso o servidor do Luiz. Aí eu e você estando no servidor do Luiz, eu consigo, a partir do servidor do Luiz, acessar o seu servidor SSH, porque lá no servidor do Luiz tem um cliente, que é o cliente SSH. Na sua máquina tem um servidor, que é o servidor SSH. Como você fez o túnel, eu consigo acessar a sua máquina. Então, para o administrador da sua rede, essa conexão é uma conexão que a gente chama de sainte, ou seja, uma conexão que saiu da sua máquina para alcançar o servidor do Luiz. No entanto, por dentro dessa conexão, e é por isso que chama túnel, eu consigo da máquina do Luiz acessar a sua máquina. Desta forma, eu aqui da minha máquina, passando pela máquina do Luiz, consigo chegar na sua. Aí isso a gente chama de túnel, né? O Guilherme aqui está dizendo que já acessou
túnel SSH para consertar. Ah, sim, já fizemos um túnel aí na sua máquina, não foi, Guilherme? Para fazer uma transmutação, uma coisa desse tipo, né? À época, a gente não usava o Temate. O Temate é muito mais limitado do que o túnel, né? Mas é muito mais prático também para algumas coisas. Pois não, Guilherme? Na verdade, usava sim, só que a minha máquina estava com um problema no apt lá, né? Tá certo. Então... Aí, como a única coisa que tinha era o SSH. E aí a gente acessou via SSH. Quem não tem cão caça com gato, né? Quer dizer, a gente tem que conhecer mais de uma possibilidade para encontrar aquela que seja adequada para o momento. Mas, continuando na resposta do Nilson, o Netcat não é propriamente um túnel. Né? O Netcat digamos assim, é um servidor genérico e é um cliente genérico. Né? Então, o Netcat consegue fazer abertura de portas, consegue fazer redirecionamento de portas, né? E consegue, na verdade, assim, em algumas circunstâncias a gente pode até imaginar que é um túnel, sim, porque a gente consegue, em algumas circunstâncias, ter o que é chamado de shell reverso, né? Então, a gente até poderia dizer que é túnel, não sei se eu diria que é túnel ou não, mas enfim, o nome é menos importante aí, né? Mas o importante é a gente sacar que o túnel é isso, é a gente aproveitar de uma conexão que a gente consegue para ter o retorno, por isso que dá essa ideia de túnel, né? O Netcat é muito bacana de fazer experimentos com ele também, viu, Nilson? Não sei se você já está fazendo, né? Mais alguma dúvida? Mais algum comentário? Pois não. Esse exemplo que você deu, toda a minha dúvida, pronto. Porque no laboratório lá, na aula 27, se eu não me engano, quando você começou a falar, você está explicando tudo como é o processo. Mas aí eu estava imaginando que seria entre dois computadores, mas teria que ter um terceiro que fazia como se fosse a ponte entre eu e você. Exatamente. Entendi agora. Então tá ótimo. Matou as palavras. O que eu não entendi, você acabou de explicar. Eu entendi agora. Entendi. O Yuri está comentando aqui que ele não está conseguindo ouvir. A mim parece que ele ouve, mas ele não ouve outras pessoas. Isso acontece de vez em quando, viu? Alguma ziquinha aí, viu, Yuri? E aí a gente brinca aqui, como já aconteceu isso em outras vezes, eu e o Simplex, a gente brinca aí que tem uma metodologia certificada Microsoft, né? Que é você dar um restart aí no navegador para ver se a coisa vai, né? Isso se chama audição seletiva. Audição seletiva. Pode ser um sistema complicadíssimo esse, né, Virginia? Ó, falei no Simplex, ele parece que... Não, é o Sid Clay aqui, West. Muito bem, mais alguma dúvida? Então, se não tem dúvida, eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer aqui um chamado geral, né? Então, eu vou voltar lá para o slide da revisão. Então, eu consegui passear pelas 30 e tantas aulas aqui do curso GNU em 3 dias de Lab GNU com revisão. É claro que aqui na revisão o objetivo é esse mesmo, revisar, né? Então é fomentar alguma coisa, eventualmente tirar uma dúvida aqui e ali, mas chamar a sua atenção para a quantidade de conteúdo que a gente tem disponível aqui no curso GNU e eventualmente, se você não tem noção disso, assistindo as revisões, agora você as tem, né? As aulas estão lá, 36 ou 37, já esqueci, né? Estão lá à disposição e é isso aí. Então, lembrando também que toda terça, né? Eu falo sempre terça e quinta, mas é que agora em dezembro a gente vai começar um curso de empacotamento de Debian e uma das aulas do curso de empacotamento de Debian é justamente na quinta-feira. Então, eu não vou poder fazer o Lab GNU aqui ao vivo na quinta-feira no mês de dezembro. A gente vai continuar fazendo nas terças-feiras, eu já até prometi que eventualmente a gente faz um pouquinho mais comprido, ou faz 2, como já fizemos algumas vezes aqui, porque a minha ideia é não ter um vídeo muito longo, né, para disponibilizar nas plataformas, porque acaba não funcionando muito bem. Pois não, Virginia? Poder fazer você pode, até porque você não precisa dormir, né? Ah, bom, é verdade, né? Não precisa dormir, é para os fracos, né?
Você sabe que eu já tive muito problema de sono quando eu achava que o sono era uma coisa passiva, né? Quando eu descobri que o sono é uma coisa ativa, aí eu já tive menos problema de sono, porque precisa dormir, né? Na verdade, Posso dizer dormir. que há uns meses atrás a gente ia dormir 3 horas da manhã. Não, 2 a horas gente da dorme a manhã. hora que for, mas é preciso dormir, né? Não quer dizer que a gente não leve um laboratório, como já aconteceu tantas vezes, né? Até madrugada afora, né? Mas a ideia de fazer os laboratórios não tão longos, né? É para facilitar o processo do vídeo chegar nas plataformas e alcançar mais gente, né? Vídeo muito longo, parece que as plataformas não curtem muito, né? E às vezes também fica mais cansativo para as pessoas, né? Até chegar o momento do assunto que a interessa. Então a ideia, eventualmente aí, se tiver essa necessidade, a gente já tem 2 laboratórios que a gente gravou o laboratório para gravar um pós-lab, né? Porque teve uma dúvida bacana que achei que valeria a pena a gente não só discutir, mas gravar para produzir conteúdo. Então, no mês de dezembro, eu só vou ter o Lab GNU aqui às 19 horas na terça-feira, né? E em janeiro a gente revê isso, vê como é que faz, ou se tira férias. Eu não estou com muita vontade de tirar férias, não. Eu estou com vontade de continuar no Lab GNU, porque o Lab GNU eu adoro fazer, né? Então, é por aí. Muito bem. Lembrando então que se você está curtindo, eu peço que, se você puder, colabore aqui com esse canal. E você pode fazer isso de várias formas. Das formas mais simples, que é compartilhando, não custa nada, que é dando o joinha, não custa nada. E se você tiver em condições, a gente agradece muito a colaboração financeira, ajuda a pagar os custos, ajuda a gente produzir o material, porque afinal de contas essa é a minha atividade primordial, né? E digo sempre quais são as formas aí no PicPay, no Nubank, no PagSeguro, pelo Pix e também pela nossa campanha lá no Apoia-se. Eu quero dizer, sempre reitero, você me encontra nas mídias sociais por @Creteu e venha fazer parte, já somos mais de 1.100 lá no nosso grupo de apoio do curso, que é o t.me/curso GNU, também estamos lá na rede Matrix, para lá tem menos gente, o pessoal não sei, está ainda muito no Telegram, né? Inclusive eu, né? Então acho que está valendo. Eu quero agradecer a presença de todos e todas que estiveram por aqui. Continua aqui conosco a Sofia, eu não vou nem falar do Eudésio. Professor, boa noite. Obrigado. Boa noite. O Guilherme, o Nilson, o Felmi, o Elias, o Carlos, a Virgínia, o Francisco, o Sid Clay, o Vitor, o Yuri, né? O convidado especial, ou a convidada especial aqui foi a Sofia, que será uma, talvez, quem sabe, né? Uma futura gnuzeira, usuária de software livre. Olha que bacana. É bom começar cedo, né, Eudésio? Que legal, obrigado que você veio aqui, né? E vamos continuando aí. E em breve a gente se vê aí num próximo laboratório, numa próxima aula, né? Toda terça e quinta, ainda temos um pouquinho de novembro, né? Então, que dia é hoje? Hoje é dia, deixa eu ver aqui, hoje é dia 18, então ainda na próxima quinta a gente ainda vai estar aqui, né? Então na próxima semana ainda vamos ter Lab GNU na terça e na quinta, né? E a partir então de dezembro, aí a gente só vai ter na terça, mas a gente brinca aí bastante, né? Então, obrigado pela tua participação, obrigado pelo apoio, todo mundo que tem apoiado, obrigado pela tua audiência e a gente se vê numa próxima aí. Um abraço e até lá.